Conta que uma vez dois amigos, eles combinaram que eles iam fazer uma trilha juntos. Uma trilha de alguns dias no meio da floresta. Eles marcaram o local de encontro. O primeiro chegou lá todo preparado, com uma mochila cheio de todos os tipos de comida, todos os tipos de equipamentos, lanterna, canivete, casaco, roupa para frio, roupa para calor. Ele tinha todos os aparatos. E de repente ele vê o outro chegando, o amigo dele, sem nada, sem mochila, sem nada na mão, apenas com um tênis novinho. Ele vira para ele e falou: O que que é isso? A gente não combinou que a gente ia fazer a trilha? Sim, bora, vamos fazer a trilha. Falou, mas cadê tuas coisas? Falou: Que coisas? Não, tudo que a gente vai precisar no meio da trilha. Ele falou: Eu entendo. Faz sentido. Faz todo sentido tudo que você trouxe. Comida, roupa, formas de proteção, tudo está maravilhoso. Mas eu fiquei preocupado com uma outra questão. A gente está indo no meio da floresta. E pode ser que apareça um tigre. E nessa hora, mais do que tudo, eu vou precisar correr. Então eu não posso ter nenhum peso, nada comigo. Eu preciso ter um bom tênis para poder correr. E aí o amigo dele começou a rir e falou: O que você está achando? Você está achando que você é quem? Você vai correr mais rápido do que o tigre? E ele respondeu: Não. Eu tenho certeza que eu não vou correr mais rápido do que o tigre. Mas eu não preciso correr mais rápido do que o tigre. Eu só preciso correr mais rápido do que você. Esta piada não é piada. Isto é uma realidade que aflige cada um de nós, ou pelo menos a maioria da humanidade. Onde nós, no fundo, no fundo, a gente tem uma dificuldade de vibrar com a alegria alheia. E de certa forma, quando eu escuto que o outro perdeu alguma coisa, se ele de alguma forma ele tá para baixo, não posso dizer que eu estou feliz, mas eu sinto um certo alívio. Queria contar para vocês uma vez uma pessoa muito importante, ou ele se considerava muito importante. Uma pessoa famosa em Israel. Ele entrou numa Seudat Purim. Então, em Purim, você tem uma festa, uma refeição festiva, uma das quatro mitzvot de Purim. E ele, por algum motivo, alguém falou para ele, vale a pena você ir lá. E ele chegou com os assessores dele. E ele, assim, entra como aquelas pessoas que precisam de muita honra, muito kavod, entram já esperando que todo mundo se levante, cumprimente. Ninguém lá pessoalmente conhecia ele, mas todo mundo sabia quem era ele. Ele não sabia quem era ninguém, mas ele estava com certeza absoluta que todos conheciam e realmente conheciam o nome dele, a figura dele é uma pessoa importante. Ele entra lá, logo senta na frente e meio que quebra um pouco do clima intimista, os alunos lá com o rabino. E o rabino, ele logo percebe do que se trata. Ele pega um copinho de vinho, entrega para esse homem, falou para ele, faz a brachá, faz o lechaim. Ele toma o lechaim e o rabino fala, eu queria te fazer uma pergunta. Quantos amigos o senhor tem? E ele adorou a pergunta, ele falou, modéstia à parte, eu tenho muitos amigos, mas muitos amigos. Eu tenho muita gente que me conhece e eu nem conheço eles. Resumindo, tenho muitos amigos. Muita gente quer ficar perto de mim. Bli Ainará, sem Ainará, sem olho gordo, todo mundo, assim, muita gente vem atrás de mim. O Rabino, então, deu para ele mais um copinho de Lechaim e sorriu e falou: Posso fazer mais uma pergunta? Lógico. Vamos dizer que um desses teus amigos, parece que você tem milhares, ou dezenas, ou centenas de milhares de amigos, se um desses amigos, por algum motivo, eles precisarem para ele se promover no trabalho, ou qualquer outra posição que ele busque, ele precise te incomodar.
pisar em cima de você. Em outras palavras, tirar o teu espaço. Será que eles fariam isso? Ele pensou e falou: não só que eles vão pisar, eles vão me esmagar. E naquela hora, o homem começou a perceber onde o rabino estava levando ele. E o rabino fez o checkmate. Falou: então me fala a verdade. Quantos amigos você tem mesmo? E o homem começou a chorar e teve que reconhecer que talvez ele só poderia contar com a esposa e com os filhos. Talvez. Essa é uma pergunta que cada um de nós precisamos nos fazer. Quantos amigos eu tenho e quantas pessoas eu sou o amigo deles? Todo mundo já sabe o que hoje, para uma qualidade de vida, para longevidade, para saúde, nós precisamos de amizades, mas amizades verdadeiras, não amizades superficiais. Mas como que é possível eu ter um bom amigo e como eu me livrar desse sentimento interno que nós temos de competição? Se é uma pessoa que não tem nada a ver comigo, ok, mas principalmente quando é alguém que tem a ver, ou que é a mesma profissão, os mesmos interesses, eu tenho uma necessidade interna de se sentir melhor ou ser melhor do que o outro. E na hora que eu sei que ele vai ser o primeiro a ser perseguido pelo tigre, para mim já é o suficiente. Nós não estamos falando aqui de crueldade, nós não estamos falando aqui que eu quero o mal do meu amigo, mas é um sentimento que o tempo todo ocupa a nossa cabeça. A gente tem uma necessidade egocêntrica, algo que parece que alguém vai sempre pegar o nosso lugar. E na hora que ele se afasta um pouquinho, eu sinto um alívio. Hoje nós vamos ver isso na linguagem da Kabbalah. Isso é chamada a mentalidade de palha. Mentalidade de palha. O Talmud ele diz que Esav, o irmão de Jacó, ele tinha mentalidade de palha. No momento que ele ficou sabendo que Jacó recebeu as bênçãos do pai, ele não ficaria calmo até matar, até eliminar, cancelar Jacó da vida dele. Se Jacó pegou as brachot, ele roubou o que era meu, ele não tem mais lugar nesse mundo. Eu preciso tirar ele da frente para eu me sentir bem. É lógico que tem várias graduações, vários níveis. Esav está pronto a realmente a matar. Acredito que a maioria de nós não está pronto a assassinar fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, muitas vezes a gente é capaz de assassinar o outro com um olhar, uma torcida de boca. A gente pode, com o nosso comportamento, com o nosso sentimento, com o nosso olhar, prejudicarem muito. Como eu consigo me livrar disso? Então, Yaakov, eu queria colocar, a gente lê as histórias da Torá, parece que são historinhas, e a gente não percebe que está falando da nossa vida. Yaakov, aquele homem que está sendo perseguido pela mentalidade da palha. E nesse momento, ele está tendo que fugir. E Yaakov, ele não sabe o que fazer. Yaakov, ele não tem capacidade de enfrentar um homem tão cruel, apesar de ser o seu próprio irmão. Yaakov, ele foge durante 20 anos. 20 anos ele está num ambiente. É lógico que lá ele casou com Rachel, com Leá, teve seus filhos, construiu seu patrimônio, mas ele estava num ambiente hostil. E ele não podia voltar para Israel, ele não podia voltar para casa dos seus pais, ele não podia estar perto do seu irmão Esaú. Mas de repente, passam-se 20 anos e ele toma coragem. E ele decide, e com a permissão e com a força divina, ele toma a coragem de voltar, encontrar e enfrentar de frente o seu irmão Esaú. Diz o Talmud, o que foi que mudou? O Talmud Baba Batra diz, tem o versículo, Ve'haya Beit Yaakov Esh, o Beit Yosef Lehavá.
o Beit Esav lekash. E será a casa de Yaakov fogo, a casa de Yosef chama, e a casa de Esav palha. Yaakov, ele percebeu que agora que nasceu Yosef, Yosef Atzadik, o famoso e Tzadik, que salvou o mundo da fome, que foi o vice-rei do faraó no Egito. Yosef Atzadik, na hora que ele nasceu, o 11º filho de Yaakov, aquele filho com a sua esposa querida Rachel, na hora que Yosef ele nasce, o Jacob ele fala para suas esposas: bora, a gente vai embora daqui, vamos voltar para a casa do meu pai, vamos voltar para Israel, vamos, agora a gente pode enfrentar o Esav. O que representa Yosef? Diz o Talmud, tem que prestar atenção. Yosef ele representa a chama, Esav representa a palha. Se você coloca a chama com palha, a chama ela queima a palha e agora nesse momento não tem mais perigo. O que representa o Yosef? Isso daqui pode mudar a nossa vida. O Esav, ele representa o que a gente já falou, aquela pessoa que se alguém recebeu um bom emprego, ele tirou o meu emprego. Se alguém ganhou, eu perdi. É aquela mentalidade finita, onde tem recursos finitos, e para um ganhar, o outro está perdendo. Uma pessoa que vive com essa mentalidade é uma pessoa amargurada, uma pessoa invejosa, uma pessoa que nunca está calma, nunca está tranquila, que sempre tem que estar em controle de tudo, porque senão alguém vai pegar aquilo que é dele. Só um pouquinho pela Kabbalah, não é bem Kabbalah, é o Drash, alguns, alguns segredinhos que nós temos. Essa palavra Kash, então tem um grande sábio, Rav Natan Neta Shapira, ele escreveu um livro chamado Megale Amukot, aquele que revela as profundidades. Ele revela alguns segredos. Ele viveu uns 400 anos atrás na Polônia. E ele diz que Kash, que é palha, tem o valor numérico de 400. Kuf, 100 e Shin é 300, 400. Ra'ain, um mau olho. Fala que tem um bom olho e um mau olho. O mau olho, em hebraico, Ra'ain, também tem a numerologia de 400. Esav, ele vive o número 400. Tanto é que quando ele vai enfrentar o seu irmão Yaakov, ele monta um exército de 400 soldados. Agora vamos lembrar o outro lado. Quando Abraham Avinu, o primeiro patriarca, ele foi comprar a sepultura de Sara, aquela caverna, na Arata Marpelá, qual foi o preço que ele pagou? 400. Por que 400? Porque Efron é o homem que queria vender, né, que queria vender, o homem que vendeu e que colocou um preço muito acima do preço real, era Efron. Efron tem o mesmo valor numérico, na Torá está escrito sem a letra Vav, também tem o valor numérico de 400. Então Efron, ele queria tirar um dinheiro que não era dele. Isso é roubo. Ele entendeu que Abraão queria de qualquer forma aquele lugar, ele não sabia por quê, a gente sabe por que ele queria aquele lugar, é o lugar onde estava enterrado Adão e Havá, mas o Efron, quando ele percebe que tem um bom business, ele não faz um business justo. Ele fala 400 moedas, era um valor muito alto, mas esse 400 tem a ver com a mentalidade de palha que vale 400. E Abraão, ele paga os 400 para poder anular essa mentalidade e poder agora ser o dono do lugar. Abraham Avinu, e agora a gente vê também Yaakov, os nossos tzadikim, eles nos inspiram a parar de viver a mentalidade 400, a mentalidade de palha. A mentalidade onde para eu ganhar o outro tem que perder, para o outro ganhar eu tenho que perder. Será que a gente consegue realmente vibrar pela alegria do outro?
Então, numa competição, ele ganhou em primeiro lugar. Se ele ganhou em primeiro lugar, eu não ganhei em primeiro lugar. Para ele ganhar em primeiro, eu não posso ganhar. Mas vou ficar feliz por ele. Mas de verdade. Não só parabéns e tchau. Realmente vibrar por ele. Parabéns. Será que a gente consegue ficar feliz pela alegria do outro? Sofrer com o outro é um pouco mais fácil. Agora, o verdadeiro amor ao próximo é você conseguir vibrar pela alegria do outro. Na hora que Yosef Atzadik ele nasce, o Yaakov ele percebe que agora ele está protegido. Na hora que ele tem o Yosef na vida dele, ele não tem mais medo. Agora tudo vai se resolver. Por quê? O que que representa o Yosef? Yosef, ele é filho de Rachel. Vamos só lembrar um pouquinho da história para quem esqueceu. Yaakov, ele vem para a casa de Lavan, fugindo de Esav, que era o tio dele, o Lavan, e ele quer casar com Rachel. E Lavan, o enganador mor, falou para ele tá tudo certo, mas quando chega na hora do vamos ver, depois de 7 anos trabalhando para casar com Rachel, ele coloca embaixo do véu a Leá, a outra, a irmã. Só que Yaakov e Rachel sabiam que o pai é enganador. Eles tinham combinado que na hora do casamento ia ter um sinal entre eles. Eles tinham um código. Apesar de elas serem parecidas, apesar de até a voz era parecida, era tudo parecido, mas eles tinham, eles sabiam quem era Rachel, mas com o véu não dava para saber. Então eles combinaram um código. Quando que o pai pega a Leá, coloca o véu e está levando Leá, a Rachel percebe que vai ter aqui uma vergonha muito grande, porque o pai fez uma festa muito grande, e até todas as pessoas lá, e todos iam perceber o que aconteceu, porque Jacob ia falar o código, Leá não ia saber responder. Rachel, ela chega no ouvido de Leá e fala: Eu quero só te contar os códigos. Se Jacob te perguntar isso, você responde isso? Como assim? Vocês já pararam para pensar o que que significa isso? Rachel, ela está sonhando em casar com Jacob. Jacob está sonhando em casar com Rachel. Rachel, ela abre mão do seu noivo. Como que ela tem essa grandeza? Ela podia parar e pensar: calma aí, eu vou sair perdendo. Como que eu vou fazer uma coisa dessas? Mas Rachel, ela nos ensina a verdadeira forma de se viver, a mentalidade de luz. Ninguém, mas ninguém vai pegar aquilo que é meu. A minha vida não vai ser engrandecida às custas do sofrimento alheio. Mas você vai sair perdendo. Não. Hashem dá para cada um o que ele merece. E eu não vou receber mais pegando dos outros. Eu não vou crescer se eu diminuir o próximo. Só tem um caminho para eu crescer. Eu ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Eventualmente, Rachel casou com Yaakov e deu tudo certo. Mas Yaakov, que ele viu, isso só aumentou o amor dele por Rachel, a grandeza, a nobilidade de Rachel. Ele ficou muito feliz, mas ele achou que Rachel era uma mulher especial, mas não existe você viver com essa mentalidade. Isso aqui é uma pessoa única. Só Rachel conseguia viver dessa forma. Prova é que Rachel era estéril. Então Rachel não tinha filhos, não teria continuidade. Então Yaakov está muito feliz em estar casado com Rachel, mas ele não tinha certeza que isso é possível ser aplicado e ser levado para a eternidade. No momento que Rachel tem o seu primeiro filho, no momento que nasce Yosef, ah, agora, disse Yaakov, eu sei que isso tem continuidade. Agora eu tenho a arma, ou diria, o escudo, para me proteger de Esav. Esav é a mentalidade de palha. Agora eu venho com a mentalidade de chama, de fogo, de luz. E o fogo vai consumir a palha. E assim foi, quando finalmente
Teve um encontro entre Jacob e Esav, e Esav estava de olho nas mulheres. O Yosef se coloca na frente de Rachel e protege a sua mãe fisicamente. Ele é o escudo. Ele é aquele que protege aquela mentalidade que quer causar briga, inveja, competição, discussão. Tudo que gera divisão vem de Cash, a mentalidade de palha. Yosef, ele é aquele homem que entende que cada um tem o seu propósito e nos ensina a parar de viver como vítimas, mas sim como protagonistas do nosso destino. Apesar que seus irmãos odiavam, jogaram ele no poço, ele continuou a procurar o bem dentro de cada situação. Em seguida, ele está na casa do Potifar, a esposa tenta seduzi-lo. E ele foge. Diz a Torá que ele foge, ele deixa a roupa, é porque ela segura a roupa dele, ele deixa o sobretudo na mão dela, a roupa fica na mão dela e ele foge para fora. O que que significa isso? Eu não vou nem conversar com você, não tem conversa, não tem discussão. Você quer pegar a roupa, a coisa superficial, você quer uma vida superficial, o prazer momentâneo? Fique com a superficialidade. Eu não me mudo pelas tentações e pelo externo. Ninguém vai me diminuir. E você ver aquele exemplo que eu tenho uma missão e eu vou até o fim. Ele ficou por causa disso 12 anos preso. E mesmo assim ele não entrou em depressão, pelo contrário. Ele se tornou o líder, ele se tornou o rabino, de certa forma. Ele estava inspirando as pessoas dentro da prisão a encontrarem o seu propósito, o seu destino. Agora imagina uma pessoa que foi abusada, que sofreu pelos irmãos, pelo patrão. O mundo me odeia. Agora ele recebe o poder na mão dele. Ele se tornou o homem mais importante, o segundo homem mais importante de todo o mundo. Ele podia agora se vingar. Ele podia agora mostrar: eu sou bom. E que Yosef ele faz? Ele escolhe a mentalidade da luz. Quando os irmãos estão tremendo de medo, quando percebem que ele é Yosef, ele vira para eles e fala: fiquem calmos. Vocês não me fizeram nada de mal. Vocês acharam que vocês estavam me prejudicando? Mas no final das contas, Hashem estava me colocando no caminho certo para poder salvar a nossa família e o mundo todo da fome. Yosef é aquele homem que ele vive com a mentalidade de luz. No momento que Yosef ele nasce, Yaakov, o pai, se sente seguro o suficiente para enfrentar a mentalidade de palha do seu irmão Esaú. É essa mentalidade que nos traz a verdadeira alegria, que nos traz o equilíbrio, que nos traz a paz interior. Saber que eu estou nesse mundo com uma missão e ninguém, mas ninguém vai tirar aquilo que é meu, em nenhum dos sentidos. Yosef, ele percebe que tudo que ele passou, todas as dificuldades, ele soube que quer dizer uma vida de um órfão, sem pai, primeiro a mãe tinha falecido e agora ele tinha sido vendido pelos irmãos, estava sem a mãe e sem o pai. Ele sabe o que que significa ser um prisioneiro, que ele ficou 12 anos preso. Ele sabe o que que significa ser abusado. Ele sabe o que que significa sofrimentos. E ele pegou toda essa bagagem, tudo isso que ele passou na vida, e ele canalizou para poder agora sim ajudar o próximo da melhor forma possível. Ele tem agora empatia, ele realmente ele sente, ele sabe o que que o outro está passando. Essa maturidade, essa grandeza de Yosef, ele recebeu de Rachel. Rachel ensinou para o seu filho que você não sai perdendo, mas você não sai perdendo nada. Pelo contrário, você sai ganhando, sendo aquela pessoa que não vive de uma forma egoísta, de uma forma onde é meu, e se você pegar, se eu dividir, eu vou sair perdendo. Queria só finalizar com uma história incrível. Um grande oftalmologista israelense, ele estava indo para um congresso
congresso internacional na Europa, e ele foi pedir uma brachá para o seu Rebbe. O Rebbe dele é o Rebbe de Gur, famoso por Ney Menachem, em Jerusalém. E o Rebbe falou para ele: o que que se faz lá no congresso? Como que é o congresso? Ele falou que cada um se levanta e ele conta seus trabalhos, as conclusões que ele chegou nesse ano, esse último ano, e ele compartilha com seus colegas. O Rebbe então vira para esse oftalmologista e pergunta: deixa eu te fazer uma pergunta. Se um dos oftalmologistas descobrir algo inovador, algo que vai render muito dinheiro e economizar muito tempo, será que ele vai contar isso para os colegas dele? O oftalmologista sorriu, falou: o Rebbe entendeu exatamente o que que acontece por trás das cortinas. E ele nem teve tempo de responder, que o Rebbe logo continuou. Falou: eu quero te fazer um pedido. Quando chegar a tua vez de falar lá no congresso, fale o seguinte: nós tratamos da visão dos nossos pacientes. Nós queremos que eles tenham uma boa visão. Será que nós também temos um bom olho? Um bom olho significa que se eu descubro algo, eu posso beneficiar os meus colegas, eu conto para eles e eu não fico guardando isso só para mim. Se nós queremos que nossos pacientes tenham bons olhos, nós precisamos ter bons olhos. Missão dada, missão cumprida. Ele chegou lá no congresso, tomou coragem, pegou o microfone, falou: eu não tenho grandes novidades deste ano, mas eu estive antes de vir para cá com um rabino muito sábio que mora em Jerusalém, uma pessoa de idade, de muita sabedoria. E ele pediu para eu compartilhar com vocês uma mensagem, e isso que eu vou fazer agora. E ele compartilhou essa mensagem do Rebbe. E no meio que ele estava falando, um dos oftalmologistas assim mais sênior, eh, muito respeitado da Iugoslávia, ele se levanta, pega o microfone e, sem pedir permissão nenhuma, ele fala: caros amigos, eu tô mexido, mas muito mexido com as palavras desse rabino. Eu quero falar para vocês que nos últimos meses eu descobri algo incrível que vai me render muito dinheiro e vai me economizar muito tempo. E eu já testei isso com dezenas de pacientes e deu certo. E eu ia guardar esse segredo só para mim. E só depois que eu tivesse utilizado bastante eu ia contar para vocês. Mas agora que eu escutei as palavras desse sábio rabino de Jerusalém, isso mexeu profundamente comigo. Eu estou disposto a contar e ensinar para quem quiser. Dezenas de oftalmologistas ao redor do mundo se interessaram e agradeceram esse rabino de Jerusalém que pôde abrir para o mundo algo que beneficiou não só os médicos, mas também os pacientes. Trouxe um bem enorme para o mundo. Um bom olho, diz a ética dos pais, que não tem nada mais elevado do que ter um bom olho, um bom coração, um bom olho. Significa que eu consigo entender que ninguém pega o que é meu. E também para o outro lado, a minha missão, ninguém vai fazer por mim. Que nós possamos incorporar essa mensagem, esse ensinamento, esse legado que veio de Yosef, que ele recebeu da sua mãe, de Rachel, a mentalidade da luz, a mentalidade que aquece, a mentalidade que une. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai nos trazer, particularmente, um bem muito grande e, sem dúvida nenhuma, um bem geral. E no final das contas, ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que quer tudo para ele. As pessoas querem ficar perto de pessoas que sabem dividir, pessoas que sabem respeitar. Quem vai ser o meu melhor amigo? Aquela pessoa que realmente vibra pela minha vitória. Quantos amigos eu tenho? É uma pergunta que cada um de nós deve se fazer. E para quantas pessoas eu sou o seu verdadeiro amigo? É difícil a gente ter muitos bons amigos, mas a gente precisa de alguns bons amigos
E precisamos ser bons amigos de todos. Entender que ninguém e nada vai tirar aquilo que me pertence.